Capítulo 7. Quarto conceito do reino. Compreendendo o conceito de Constituição. Quando ocorreu a invasão do Iraque pelas tropas militares americanas e os países aliados, o primeiro objetivo após depor Saddam Hussein foi criar uma nova nação. É interessante notar que a primeira atividade governamental consistiu de elaborar-se uma Constituição e foram necessários vários meses para que ela ficasse pronta. O processo de edificação de uma nação não poderia seguir adiante até que aquele documento estivesse terminado e fosse feito por todos os líderes envolvidos no planejamento. O cerne de todas as nações, os impérios e os reinos é a Constituição. Não existe nação ou reino sem ela. Em uma república, a Constituição é a aliança que o povo faz consigo mesmo e pela qual escolhe pelo voto uma junta de governantes para perseverar a aliança. Em um reino, a Constituição é a aliança do rei com os súditos, na qual contém as aspirações e os desejos do monarca para o seu reino. Essa é a principal distinção entre um reino e uma república democrática. A Constituição dos Estados Unidos da América, por exemplo, começa com as seguintes palavras: nós, o povo. Entretanto, quando lemos a Constituição do Reino de Deus, registrada nas Escrituras, ela sempre diz: eu, o Senhor, digo. Como em qualquer outro sistema governamental, todo reino tem uma Constituição. A Carta Magna de qualquer nação está relacionada à maneira como o governo é organizado, principalmente sobre o modo como o poder soberano é exercido. A Constituição incorpora as leis e os princípios básicos que guiam o governo e estabelece poderes e deveres específicos daquele governo em relação às pessoas e também às outras nações e a outros governos. Uma Constituição também delineia, garante e protege os direitos do povo que vive sob sua jurisdição. Não importando o tipo de governo, uma Constituição é estabelecida por quem estiver exercendo o poder. Em um Estado totalitário ou em uma ditadura, o líder supremo, juntamente com a elite de auxiliares apontados por ele, determina as leis e as condições pelas quais o povo viverá. Leis geralmente desenvolvidas para o próprio benefício e enriquecendo os líderes em detrimento do bem-estar popular. Em uma república ou democracia, em contrapartida, o poder está com o povo. Este elege líderes para representá-lo e então pede a essas autoridades que criem leis e políticas que beneficiarão os cidadãos. Em uma democracia, os líderes têm de dar satisfação ao povo. Os que fracassam em agir de maneira adequada ou que violam a confiança dos eleitores podem ser retirados do cargo e substituídos. Por meio de seus líderes eleitos, o povo estabelece sua própria Constituição. Em um reino é diferente. Nesse sistema, todo o poder reside no rei. Ele é o monarca. Portanto, é aquele que estabelece a Constituição para seu reino.
A constituição de um reino registra a vontade, os propósitos e o intento do rei em forma de documento. Ele expressa os desejos pessoais do rei para seu reino e estabelece princípios sob os quais o reino operará, além de instituir a maneira e as condições pelas quais o rei se relacionará com o povo e vice-versa. A constituição de um reino traz em si a essência da natureza, do caráter e da personalidade do rei. Por isso, é importante que o rei seja justo, benevolente e compassivo, demonstrando uma preocupação genuína pelo bem-estar de seus súditos. Um contrato real. Em um reino, a Constituição é um contrato que o rei assume com seus súditos. Ela não é um contrato que as pessoas têm com o rei, e essa é uma distinção bastante importante. No primeiro caso, o contrato se origina com o rei e no segundo, com o povo. O contrato produzido pelo povo é o que chamamos de democracia, o oposto de um reino. Um contrato real, em contrapartida, origina-se completa e exclusivamente no coração, na mente e na vontade do rei. Seus súditos não têm qualquer influência sobre os termos ou as condições do documento. Essa é a maneira como o Rei dos Céus sempre lidou com a humanidade. Quando Deus começou a estabelecer uma colônia do reino nesta terra, determinou as condições e os parâmetros antecipadamente. Tudo já estava em seu local específico quando Adão entrou em cena. O homem tinha apenas de seguir os termos e as condições que o Senhor já havia estabelecido. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, 26 ao 28. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para a lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículo 8, 15 ao 17. Como podemos perceber, todo esse processo contratual era totalmente unilateral e partia do Criador. Adão não teve qualquer influência. Na verdade, quando o contrato foi elaborado, ele sequer existia. Depois de ter sido criado, Adão simplesmente recebeu o contrato pronto das mãos do rei. O mesmo é verdade com relação à aliança que Deus firmou com Abraão. Primeiramente, o Senhor determinou o que faria e então apresentou a Abraão
o contrato terminado. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Gênesis, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Essa unilateralidade da parte de Deus é uma expressão de sua soberania. Tanto a Adão como a Abraão ou Abrão, o Todo-Poderoso estava dizendo: esse é o meu governo, esse é o acordo que estou fazendo com você. Você não ditará os termos, nem me dirá o que deseja. Eu digo a você o que eu quero e o que fará por mim. A constituição do reino é elaborada pelo rei, a partir do rei e para o prazer do rei. Portanto, a constituição de um reino é o documento que determina o desejo do rei para seus súditos. Em uma república, a constituição é o contrato dos cidadãos consigo mesmos, enquanto que em um reino é o contrato do rei com os habitantes do reino. Em uma democracia, o povo planeja e determina o que deseja que aconteça na nação. Entretanto, em um reino, as pessoas não têm o direito de opinar. Em vez disso, o rei determina o que acontecerá com o povo. Por isso, Deus fez a declaração: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14. Portanto, a constituição do reino declara os desejos do rei para seus súditos, e pelo fato de ele ser justo e benevolente, sempre visa o nosso bem. O Rei dos Céus deseja abençoar-nos. O Senhor quer que as bênçãos tomem conta de nossa vida. Sempre tentamos dizer a Deus o que Ele deve fazer, principalmente nos dias de hoje. Eis o que eu quero. Entretanto, o Criador diz: neste reino eu elaboro os contratos. A vontade e o testamento do rei. Além de ser um contrato real, a constituição em um reino também determina a vontade expressa do monarca. São os pensamentos do rei declarados de maneira tangível, na forma escrita. Isso significa que a Constituição não está limitada a um contrato oral. Registrar a Constituição na forma escrita estabelece um padrão que pode ser medido facilmente, além de tornar suas condições e seus termos claros
a todos. Por isso, no reino dos céus temos um livro chamado Bíblia. Ela é a vontade do rei em forma escrita. É a constituição de seu reino. As palavras do rei se tornam a lei da terra. Elas não produzem o contrato, pois são o próprio contrato. E por meio dessa constituição, vem a lei. A Constituição não é a lei, mas produz a lei. O que quero dizer é que esse documento estabelece os termos, as condições, os direitos e os deveres de vida no reino. Isso dá origem às leis, que são desenvolvidas com o propósito explícito de garantir que todas aquelas cláusulas sejam preservadas e protegidas. A Constituição é a vontade e o testamento do rei para seus súditos. Vontade e testamento são duas palavras diferentes, porém relacionadas e ambas têm importância. A vontade é o que está na mente da pessoa, seus desejos e intentos. O testamento é o documento que registra a vontade da pessoa, descrevendo seus desejos e intentos de forma legal. Por isso, os advogados sempre perguntam ao cliente: você já estipulou sua vontade e testamento? O testamento escrito deixa claro a todas as partes qual é o desejo e quais as intenções do signatário e possibilita serem verificados em um tribunal. Exatamente por isso chamam a Bíblia de Constituição do Reino dos Céus. Ela está dividida em duas seções conhecidas como o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, as Sagradas Escrituras compreendem os pensamentos de Deus, documentados com relação aos seus súditos. A palavra traz a vontade, o desejo e o intento do Senhor para a raça humana, que ele criou à sua própria imagem. Aquilo que permanece na mente de alguém nunca pode ser defendido em um tribunal. É por esse motivo que Deus ordenou a Moisés e aos profetas da Bíblia que escrevessem. Ele queria um testamento que pudesse ser colocado à prova ou contestado no tribunal do universo. Portanto, podemos pegar as Sagradas Escrituras e dizer: isso é o que o meu rei me garantiu. Então, o rei diz: de acordo com minha palavra, seja feita a você. Um testamento protege os direitos dos beneficiários. Se tudo que temos é nossa vontade na mente, como alguém pode saber o que desejamos? Nós sabemos o que queremos, mas e se morremos subitamente? Nossos beneficiários somente receberão o que reservamos para eles se nossa vontade estiver escrita e registrada em um documento legal. Esse é o propósito de um testamento. Esse documento pode ser averiguado em um tribunal. Assim, não haverá dúvida sobre o que desejamos. A palavra de Deus escrita e impressa no livro que chamamos de Bíblia é o documento mais poderoso que possuímos. Ela é a constituição do reino dos céus, o testamento da vontade do rei para seus súditos. 7 princípios da constituição de um reino. Primeiro, a fonte da Constituição é o rei e não os súditos. Aqueles que vivem em estados democráticos sempre podem fazer acréscimo à Constituição, porque nós, o povo,
somos os responsáveis pela sua criação. Entretanto, não podemos alterar a Constituição de Deus, porque não fomos nós que o escrevemos. Por isso, creio que o maior conflito nos anos por vir ocorrerá entre o reino e a religião. Os religiosos continuam tentando fazer alterações à Constituição de Deus. Eles debatem, discutem e ficam constrangidos ou irritados com as partes do documento que não lhes agradam. Às vezes chegam até a mudar ou a diluir trechos para torná-los mais aceitáveis ao gosto espiritual moderno. Isso é uma completa tolice. O Rei dos Céus estabeleceu a Constituição para seu reino e apenas ele pode alterá-la. Entretanto, não o fará. O Senhor é imutável, bem como as Sagradas Escrituras, porque o Rei e a sua palavra são a mesma coisa. Está escrito na Constituição Celestial: o Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Salmo 10, 16. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Salmo 33, versos 11. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmo 45, verso 6. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Salmo 102, verso 12. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, verso 89. Acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Salmo 119, versos 152. A palavra do rei é imutável. No entanto, quase todos os dias algum líder religioso em alguma parte deste mundo aparece em um programa de entrevista ou em um canal de notícias apresentando sua opinião sobre questões que a Bíblia menciona claramente. Quando perguntado a respeito dos direitos dos homossexuais, de casamento de pessoas do mesmo sexo, de aborto ou de qualquer assunto semelhante, essas pessoas falam como se isso estivesse aberto para discussão. Talvez esteja no campo da religião. Entretanto, não está no reino dos céus. Em minhas viagens por todo o mundo, frequentemente me fazem esse tipo de pergunta. Sempre apresento minhas respostas a partir da perspectiva do reino de Deus. O diálogo geralmente acontece da seguinte maneira: Dr. Mohan, o que o senhor pensa sobre homossexualismo? Qual sua opinião sobre o aborto? Não tenho nenhum conceito pessoal sobre isso, mas o senhor não é um homem de Deus? Não tenho nenhuma opinião sobre isso, porque um embaixador nunca fornece opinião pessoal. Seria ilegal. Estaria avançando meus limites. Aqueles que representam uma religião podem expressar sua opinião. Entretanto, eu não represento uma religião. Nem sequer o cristianismo. Represento o governo, o reino dos céus. Sou um embaixador e embaixadores não dão opiniões pessoais. Entretanto, a opinião do meu governante é, então cito a Constituição Celestial, a Bíblia. No reino dos céus, não temos o privilégio de alterar a Constituição.
Esse documento não é nosso, pertence ao rei. Os súditos obedecem à lei do rei. Segundo, a Constituição contém os benefícios e privilégios dos súditos. Ela descreve as vantagens advindas de ser um cidadão do reino, bem como tudo o que os súditos podem esperar receber do rei. Na Bíblia, geralmente isso está apresentado pelas promessas. Vejamos algumas. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Cada um desses benefícios ou promessas foi declarado por Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo em forma humana para anunciar o retorno e a restauração do reino dos céus a esta terra. Terceiro, o rei o obriga a si próprio a cumprir os princípios explicitados na Constituição. O rei e sua palavra são a mesma coisa. Quando ele se pronuncia, sua palavra se torna a Constituição. Portanto, os súditos ficam obrigados a cumpri-la. Por isso, a Bíblia declara que tudo que Deus diz, ele cumprirá, e tudo que promete fará acontecer. Uma vez que o Rei dos céus tenha se pronunciado, está determinado. O Senhor nunca fracassa em cumprir sua palavra, porque, se o fizesse, deixaria de ser Deus. Quarto, a Constituição contém os direitos estabelecidos pelo rei para os súditos. Além de delinear os deveres dos súditos, a Constituição apresenta os benefícios e privilégios deles. E estes são muito importantes porque formam a base para a criação de leis, que é o próximo estágio. Se eu dissesse a você, eu lhe darei o meu carro, minha casa e meu barco, estaria simplesmente expressando minha vontade.
No entanto, se eu registrar isso por escrito, o documento torna-se um testamento e uma constituição para você. Daí, eu tenho de garantir que existam leis para proteger o que lhe dei. Para tal, contrataria um advogado para elaborar um documento formal, porque aquele profissional conhece as leis existentes para proteger minha vontade. O advogado lê o documento e garante que seja redigido de determinada maneira para que se integre ao sistema social, com os devidos direitos para preservá-lo. Portanto, se alguém contestar o documento, é possível recorrer à justiça para solucionar o impasse. O tribunal é a lei e ele determina: este documento é legal. Tudo o que está escrito nele é um direito do possuidor. Portanto, a Constituição contém nossos direitos e as leis da nação e protege-os. Logo, a Constituição é a fonte da lei, mas não é a própria lei. Se Deus disser: irei abençoá-lo, farei você prosperar, tornarei seu nome grande, e isso é uma constituição. E então, quando ele diz: se você me obedecer, guardar minha palavra e andar retamente, está criando leis que estabelecem condições para que os benefícios e privilégios tenham aplicação. O governo afirma que temos liberdade para realizar negócios, fazer empréstimos, comprar propriedades, etc. Desde que paguemos impostos, não violemos a lei, obedeçamos à ordem social e respeitemos a propriedade de outras pessoas. Recebemos todos esses direitos constitucionais, mas eles só entram em vigor se cumprirmos as leis. No reino dos céus não é diferente. Quinto, os súditos não podem alterar a Constituição, apenas o rei. Esse princípio já deve estar perfeitamente claro e não precisa de mais explanações. Sexto, a Constituição é a referência para a vida do reino. Como os súditos do reino devem viver? Quais são os valores, a ética, o código moral e os modelos de comportamento e onde podemos encontrá-los? Na Constituição. Os padrões de Deus para a vida em seu reino estão presentes na Bíblia. Eles se assemelham aos seguintes: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17. E também, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 10. Sétimo, a Constituição contém os estatutos do reino.
Estatutos são padrões fixos e previsíveis. Davi, antigo rei de Israel, disse: ensina-me os teus estatutos. Geralmente, onde a palavra estatutos aparece, encontramos também o vocábulo lei no mesmo trecho. Os estatutos transmitem a imagem física da lei, por isso chamamos uma escultura de estátua ou de imagem. Estas palavras são sinônimas. Uma estátua é permanente. Ela apresenta uma imagem fixa e previsível ou um padrão. Pense em uma estátua existente em um ponto qualquer de sua cidade. Quando chove, por acaso, ela muda de posição? E se nevar? E o que acontece quando a temperatura passa dos 37 graus? E se você cuspir nela, amaldiçoá-la ou odiá-la, por acaso a estátua muda? É claro que não. Ela permanece a mesma, não importando o que aconteça. O mesmo ocorre com um estatuto. Por isso as leis são chamadas de estatutos. Um estatuto não se modifica de acordo com cada época. Ele não muda dependendo do ambiente. Ele permanece o mesmo enquanto o seu entorno se transforma. Algumas pessoas acham que a Constituição do Reino dos Céus precisa ser alterada ou interpretada para ficar de acordo com os tempos e valores modernos. Ao contrário, a Constituição do Reino é um padrão imutável, com base no qual devemos medir os valores, a moral, as crenças e as ideias modernas. Sem o padrão confiável, justo e imutável, a sociedade entra em colapso. Podemos ver sinais disso ao nosso redor. A Constituição de Deus contém os estatutos do reino. Certa vez, Jesus disse: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Veja em Lucas, capítulo 16, versículo 17 e capítulo 21, versículo 33. Quem somos nós para achar que temos direito ou autoridade para mudar ou desprezar os estatutos que o Rei dos Céus estabeleceu? Os religiosos podem fazer isso sempre que desejarem, porque não estão realmente no reino. No entanto, os súditos do reino não podem. Nossa Constituição declara: a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, parte A. Princípios. Primeiro, todo reino tem uma Constituição. Segundo, a Constituição de um reino registra a vontade, os propósitos e o intento do rei em forma de documento. Terceiro, em um reino, a Constituição é um contrato que o rei assume com seus súditos. Quarto, a Constituição de um reino é o documento que determina o desejo do rei para seus súditos. Quinto, a Constituição em um reino determina a vontade expressa do rei. Sexto, a Bíblia é a vontade do rei em forma escrita. Ela é a Constituição de seu reino. Sétimo, as palavras do rei se tornam a lei da terra. Oitavo, a Constituição é a vontade e o testamento do rei para seus súditos. Nono, a Bíblia compreende os pensamentos de Deus documentados com relação aos seus súditos. Ela traz a vontade, o desejo e o intento do Senhor para a raça humana que ele criou à sua própria imagem.